Doutor, eu queria falar de um outro caso que também causou muita comoção. E até hoje um caso que é aquele lance de causa incômodo porque é um crime sem corpo. Que é o caso do goleiro Bruno qual é o nome da moça? Elisa Samúdio. Não é? Eu vi no canal do senhor também, na cena do crime, você falando e eu ouvi você falando coisas que eu nunca havia ouvido ninguém falar e que eu queria que você falasse novamente pra gente. Bom, esses casos que eu cobri, DVD Castilho na televisão, é muito legal. O que eu vou te falar é o seguinte, porque como eu vou me envolvendo no caso e as pessoas confiam em mim. E aí eu consigo entrevistar. Então, no caso da Elisa Samúdio, eu tive contato com a Elisa Samúdio no programa da Sônia Abrão. Eu me tornei amigo da dona Sônia, mãe da Elisa. Os acusados que foram condenados, alguns deles, eu entrevistei no programa da Sônia Abrão. Então eu acabo conhecendo os fatos e os crimes ali pele com pele, estando com a pessoa frente a frente. Às vezes eu desmascaro a pessoa e mostro mentiras. E no caso da Elisa, foi um caso em que, primeiro, ela teve um filho com o goleiro Bruno, só que ela estava grávida inicialmente, e vocês vão lembrar que houve uma tentativa de aborto com essa menina. Foi tentativa de aborto, só que ela não abortou. E quando aconteceu aquilo, ela foge do Rio, vem para São Paulo, começa a se esconder porque ela tinha medo do goleiro Bruno. E a Sônia Abrão, nós conseguimos uma entrevista na época, onde ela deu uma entrevista, ela falou, eu tenho medo dele porque ele é louco, eu tenho medo de morrer. E ela estava grávida para ter a criança. E aí, depois daquela entrevista, o assunto é esquecido, porque ela teve o bebê, ela teve o Bruninho, e até aí tudo bem. Só que o Bruno mexeu, conseguiu o telefone dela. Ligou, e ele se fez de bom moço. Falou, olha, eu quero conhecer meu filho, eu quero reconhecer meu filho, eu quero que você more aqui no Rio, eu vou te dar um apartamento. E convenceu. Olha, Marcão, uma moça que estava com medo, se convence do contrário, pega um avião que ele paga e ela vai para o Rio. Até porque é um caso até recorrente de quando a criança nasce, amolece o coração do cara, não é? Isso acontece. E ela também, com dificuldade financeira. Fala, pô, o cara quer conhecer, vou levar lá. Não, ele acha que mudou, e tudo bem. E aí, ela vai pro Rio, fica hospedada lá num local, e aí ele convence ela falou, olha, eu quero que você more lá em Minas, porque ele é de lá. Eu já vou comprar um apartamento, você vai para lá, eu estou jogando pelo Flamengo, você vai para lá, que daqui a pouco eu vou para lá, e tudo bem. E ela foi, juntamente com a turma, o Macarrão, um sobrinho dele, menor de idade. Só que chega lá, ela cai nessa história, que na realidade era uma grande armadilha. Só que até aí, ninguém sabia o que estava acontecendo. Ninguém sabia. Só que num determinado momento, as amigas dela ligavam para ela e ela, telefone desligado. Liga, telefone desligado, entra em contato com a dona Sônia. A dona Sônia começa a ficar preocupada. Liga para a filha e nada. E aí a dona Sônia começa a meter a boca no trombone. Minha filha sumiu. E eu me lembro que nessa oportunidade, corriam lá no Ninho do Urubu, no Flamengo, entrevistavam o Bruno. O que eu? Não sabia de nada. Ele negava que ela foi para o Rio. Só que ninguém sabia. E nisso ficou uma coisa esquisita. Elisa Samúdio está desaparecida. Olha que rosco. A criança é desaparecida também, né? Todo mundo desapareceu. Desaparece a criança, desaparece a Elisa Samúdio. E o Bruno dando uma de João Sem Braço. Num determinado momento, o delegado lá apurando em Minas, o doutor Edson Moreira, não tinha base nenhuma, não tem corpo, não tem garoto, não tem nada. Mas aí, o que aconteceu? O crime foi cometido na frente do Macarrão e de um sobrinho menor de idade. Esse sobrinho viu Elisa Samúdio sendo morta mediante uma esganadura, um tranco na região do pescoço. E ele, depois que ele vê a morte,
eles deixam lá a moça morta. Quem mata é o Bola, É não o Bola, que é um ex-policial, foi expulso da polícia e conhecido lá como matador. Está preso, por sinal, com outros problemas parecidos, com ganha dinheiro para matar alguém. Bom, só que aconteceu o seguinte, o Bola, o Macarrão e o sobrinho voltam para Esmeraldas, que era o sítio do Bruno, e depois voltam para o Rio. Então, a menina desapareceu, o filho desapareceu e eles acham que ninguém ia dar conta. A criança estava com quem nesse tempo todo? Só vou te contar do sobrinho e depois eu vou engatar a criança, para continuar essa história. O sobrinho volta para a periferia do Rio. Marcão, o que aconteceu? Ele fica com a imagem do homicídio. Aquilo começou a corroer a mente dele. Ele começou a não dormir. E aí eu te pergunto, quando você está com um segredo, o que você faz para aliviar? Você precisa falar para alguém. Você precisa falar para alguém. Ele chama um tio dele que ele gosta, chamou, tio, eu preciso contar um negócio que eu não estou mais aguentando. Olha, aconteceu isso. O tio falou, caramba, que loucura. E aí, quem que ficou com aquilo na cabeça? O tio. O tio. Passado lá uma semana, o tio corajoso vai num programa de rádio e mete a boca no trombone. Na rádio. Conta tudo do sobrinho. O doutor Edson Moreira ficou louco, com a imprensa agitada, manda buscar esse sobrinho, apreensão de menor infrator. E o menor conta tudo. E o Bruno negando. E o Macarrão negando. Só que o corpo sumiu. E a criança sumiu. E aí eu vou te contar da criança. O doutor Edson Moreira me contou que no dinheiro da época foi pago para o Bola mais ou menos 70 mil reais, dinheiro de hoje. 70 mil para matar a Elisa. Ele mata a Elisa com tranco no pescoço. No Mata-Leão. No Mata-Leão, ela cai no chão sem derramar sangue. Aí ele pede para o Macarrão e o sobrinho ficarem do lado de fora da casa. Demora lá 10 minutos, ele pega um pedaço que seria a mão de Elisa, mas não era, joga para os cães Rottweiler, que tinham vários cães ali, que comeram aquele pedaço de carne, e o Bola diz, versão do garoto, mão de Elisa. Então ele deu a entender que ele ia cortar a Elisa inteira e os cachorros iam comer. E eles foram embora. Só que o doutor Edson Moreira conta que foi pedido para o Bola matar o Bruninho. A criança. A criança. Meu Deus. E sabe qual foi a resposta do Bola que o doutor Edson me contou? Que o matador falou, pera um pouquinho, 70 mil era para matar a moça. Tá. Gente... Porque para matador não tem aquele negócio de criança, é mulher... Não, matador é matador. Quanto matador vai é grana. Quanto vai a mais para matar a criança? Matador é grana. E ali, quer dizer, você combina uma coisa, e aí teriam falado, e o garoto? Meu Deus. E aí, não teve acerto financeiro, porque só tinha aquele dinheiro naquele momento, e aí voltaram com a criança para onde? Para o sítio do Bruno em Esmeraldas. E aí... Inicialmente, pegaram a criança e fizeram o quê? Levaram para uma favela em Ribeirão das Neves. E deixaram lá num barraco em Ribeirão das Neves. Nesse interim, eu não sei como o doutor Edson Moreira, com a sua equipe, conseguiu achar a criança na favela e resgatou o Bruninho, que hoje tem 14 anos... É um garoto maravilhoso, mais alto que o Bruno, joga como goleiro e já foi contratado pelo Botafogo, vai ser um grande goleiro. Olha que coisa de louco. Que loucura, né? E que não foi morto por um acordo... Por uma questão financeira. E digo mais, se a polícia não se antecipa, ou ele ia ser morto naquela favela em Ribeirão das Neves, ou alguém ia pegar o garoto e ia criar. Exato. Ia registrar e ia criar a criança. E bobear, ele estava até hoje sem saber que ele era filho de... E a dona Sônia, que hoje é como se fosse mãe do Bruninho, resolveu, ele sempre gostou de futebol, ela incentivou, e hoje o garoto pode se tornar, daqui a 3, 4 anos, um grande goleiro de futebol.
Doutor, o corpo da Elisa foi realmente desmembrado e dado para os cachorros? Zero. Isso não é uma... Zero. Por quê? Na época, a gente cobriu o caso no A Tarde é Sua, na Sônia Abrão, na Rede TV, nós mandamos um repórter lá no dia da perícia. Nós estávamos com o link lá. Eu fiz o programa com a perícia sendo feita, porque tinha duas coisas. Era duas notícias que podia ser. Primeira, que os cães comeram. Então, se os cães comeram, você tinha que encontrar sangue. Então, varreram de luminol a casa do Bola, não encontrou uma gota de sangue. Primeiro ponto. Só que havia uma segunda notícia em que o corpo tinha sido chumbado na parede. E a perícia quebrou um monte de parede, zero. Não encontrou uma molécula de Elisa Samúdio ali. E nós, naquela época, com o link, nós demos tudo ali em primeira mão, no programa A Tarde é Sua, e nada foi encontrado lá. Ou seja, ela foi morta lá, mas não teve derramamento de sangue. Porque foi uma... E levou-os para algum lugar. Então, ali é uma região rural, uma região muita mata. A minha opinião é meio parecida do Dr. Edson Moreira, delegado do caso. Que ele deve ter feito uma cova antes e depois leva o corpo, enterra e só ele sabe onde está. E ele nega o crime, é o único que negou. Até no tribunal de júri ele nega, porque é profissional. Ele acreditava do chamado crime do homicídio sem corpo, que não teria processo e que não teria julgamento. Mas foi um dos poucos casos no Brasil em que o Dr. Edson Moreira comprova a morte dela pelo testemunho do garoto, que viu. Sim. E também levantou material genético aonde? Lá no sítio do Bruno. Então, toda a história foi desenhada, a juíza acreditou e mandou expedir um atestado de óbito. É gozado isso, né? É curioso isso, um atestado de óbito sem corpo. É igual do caso do... A gente está aqui, né? Sim, mas o Rubens Paiva levou 30 anos para conseguir, né? O dela foi rápido. Foi rápido porque foi durante a investigação. Então, todos foram condenados. E o que aconteceu? Tem um fato interessante também que é importante o público saber. Existe um dispositivo no direito penal que, se o preso confessa o crime, diminui a pena. Pode diminuir lá 1/6. Então, o preso vai negando. No tribunal do júri, ele vai negando. Quando o advogado percebe que vai dar a condenação, ele chega para o cliente e fala, olha, é melhor você confessar, porque pelo menos vai diminuir a pena. Então, no final, todos confessaram, até o Bruno. O Bruno fez uma confissão, aquela, eu chamo de meia confissão. Mas no final, só o Bola que negou. Ele confessou que os outros fizeram... Não, Bola não, vocês estão tudo louco, porque ele... É a profissão dele, é um profissional disso. Ele tinha outros problemas parecidos, então ele vai negar pro resto da vida. E só o Bola sabe aonde está a Elisa Samúdio. Olá, eu sou o DVD Castilho e esse é o canal de cortes do Elementar Show. Gostou do vídeo que você acabou de assistir? Nesse canal aqui tem muito mais conteúdo, convidados incríveis. E por falar em convidados incríveis, vá também ao nosso canal oficial. Lá tem entrevistas maravilhosas. Nos acompanhe, fique com a gente, se inscreva nos 2 canais, hein? Até mais!